Bom dia, Introdução à Economia, aula 15. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Nós ainda estamos esperando sair as notas de introdução da prova de Introdução à Economia, que eu saiba não saiu ainda, mas deve sair logo. Eu falei com os monitores, eles falaram que a prova deu tudo certo, então estamos bem. Então, na aula passada, nós começamos a matéria do segundo módulo. Nós vamos continuar com macroeconomia. Nós já tínhamos visto contabilidade nacional, índices de preço, agora a economia monetária, que vimos na aula passada, e vamos passar para a inflação. Só para recapitular, economia monetária, basicamente, nós estamos vendo o papel da moeda, nós vimos como é que surge moeda. A moeda surge espontaneamente, grupos de pessoas trocam entre si e moeda facilita isso. Moeda é uma unidade de conta, é uma reserva de valor então e a gente viu o que pode servir de moeda. Tem que ser algo que é raro, durável, repartível, que dá para quebrar em pedaços. Geralmente, metais preciosos era um produto bom para isso. E vimos que hoje em dia a moeda não é mais lastreada em metais preciosos como era antigamente. Então, moeda, na maioria dos países hoje, é ofertada pelo governo. Então, é o governo que cria a moeda e que controla essa oferta de moeda. E a chave aqui nessa aula passada era justamente a oferta de moeda. E na aula de hoje, quando vamos ver a inflação, vamos ver por que isso é importante, a oferta de moeda. Quanta moeda disponível existe? Nós vimos que o governo oferta moeda não só imprimindo, e nem principalmente imprimindo moeda, e é o governo que faz isso, o governo controla a Casa da Moeda. Hoje em dia não é nem mais a Casa da Moeda que faz as moedas, que imprime mesmo, a gente importa isso, eu acho, porque é mais barato do que fazer no Brasil, mas o governo controla, e ele controla por vários mecanismos financeiros que o governo tem de fazer isso, nos bancos, e o principal, esse é o tema que a gente acabou na aula passada, a questão de como é que bancos, quando você deposita dinheiro em bancos, os bancos guardam uma parte desse dinheiro, que o governo determina qual deve ser essa parte, qual a porcentagem dos depósitos que os bancos são obrigados a manter lá em caixa, parado, e quanto que eles podem emprestar, quanto que eles alavancam. E esse dinheiro que eles reemprestam, de certa forma, está criando mais dinheiro, está aumentando a oferta de moeda. Isso é assim, e é para ser assim. O Banco Central sabe que os bancos fazem isso, espera que eles fazem isso, e isso serve para gerar atividade comercial, para financiar investimento, para financiar compra por parte das pessoas. Só que tem que ser controlado. Então, isso é um papel do Banco Central. Esse é outro tema que nós vimos na aula passada. O que é o Banco Central? O Banco Central serve para justamente controlar esse setor monetário todo. Ele determina a taxa de juros, e mais para frente nós vamos ver com mais cuidado a taxa de juros, mas isso é muito importante. A taxa de juros é um instrumento muito sensível. A economia é muito sensível a variações de taxa de juros. Deixa eu admitir mais gente aqui. Quando o governo abaixa a taxa de juros, pegar dinheiro emprestado fica mais barato, e o mercado faz. As pessoas, as firmas pegam esse dinheiro emprestado e gastam na economia. E isso aquece a economia. E quando a inflação está muito alta, você vai ver hoje, o governo aumenta os juros, torna esse crédito mais caro, aí menos pessoas vão pegar dinheiro emprestado, menos firmas, vai ter menos investimento, e aí, com menos gente comprando coisas, a inflação vai tender a cair. Então, só realçando também um ponto da aula passada, que
é muito difícil, porque, assim, por que é tão difícil isso? O Banco Central fica ali no dia a dia controlando taxa de juros, controlando a taxa de encaixe dos bancos e controlando a oferta de moeda. É difícil fazer porque, primeiro, tem muitas coisas que você não sabe, né? Choques de fora, aquecendo a economia, esfriando a economia. E, além disso, tem essa questão de que governos são entes políticos, estão sempre sob pressão de transferir, de dar coisa para as pessoas, tirar de um, dar para outro, eles têm que ganhar eleições. Então, um governo, qualquer governo, por melhor ou pior que seja, tem essa pressão em cima dele, então ele está sempre tentado, já que ele tem a chave da possibilidade de mexer na oferta de moeda, de aumentar a oferta de moeda. Porque se o governo aumenta a oferta de moeda, no primeiro momento está todo mundo feliz. Né? Professores universitários vão ganhar mais bolsas, alunos vão ganhar mais bolsas, as universidades vão ter mais dinheiro, os trabalhadores vão ter mais dinheiro, os banqueiros vão ter mais subsídios, os sem terra vão receber mais terra, todo mundo fica feliz, os caminhoneiros vão ter fretes ou gasolina mais barata. Então, no primeiro momento, fica todo mundo feliz, o político fica lá popular e todo mundo dizendo que ele é um ótimo político, mas essencialmente o que ele fez foi só aumentar a oferta de moeda e isso tem um preço que vai vir inflação, que vai ser perverso, não vale a pena. Né? Esse pouquinho que você ganha no começo de felicidade, você vai pagar 10 vezes depois com inflação. Então, por causa disso, bancos centrais têm que ser desenhados de tal forma que eles tenham a capacidade de resistir a apelos do presidente. Né? Os políticos, caso o ideal seria que os políticos tivessem a capacidade de resistir aos apelos dos eleitores, pelo menos os apelos de redistribuição, mas aí o Banco Central então ele tem que ter alguma certa independência. Nós vimos que o Banco Central brasileiro não é independente de fato, mas ele é, de muitas formas, ele é independente no sentido de que os presidentes brasileiros sabem que se eles manipularem o Banco Central, eles vão ter vai ter consequências no mercado. O mercado vai punir eles. Então, esse é um resumo do que nós vimos na aula passada. Deixa eu só recapitular, tem só um pouquinho mais para acabar aquela aula, e daí a gente continua na aula de hoje. E a coisa-chave nesse exemplo, esse exemplo aqui no final, ele fica meio críptico um pouco, mas o ponto-chave nesse exemplo aqui é só o seguinte, que é a ideia de que os bancos recebem depósitos e, ao receberem depósitos, eles têm essa capacidade de criar moeda. Eles aumentam a oferta de moeda. Então, no exemplo, alguém depositou R$1.000 no banco, o banco tem a expectativa que essa pessoa não vai voltar tão cedo para pegar esses R$1.000, então eu posso, enquanto isso, eu empresto. A regra aqui vai ser que uma parte ele vai ter que manter, porque na verdade são milhares de pessoas depositando, então o que você faz a ideia é que essas milhares de pessoas não vão vir ao mesmo tempo retirar os depósitos deles. Então o que você faz é o que os bancos fazem é dizer, vamos emprestar uma parte. Claro que os bancos querem emprestar o máximo possível, então o governo diz, não, vamos limitar, 20%, 30%. Esse é o R, esse R que está aqui embaixo. Então, é a taxa de encaixes ou taxa de compulsório de caixa que os bancos têm que manter. O mais alto que for isso, o mais conservador que o Banco Central está sendo. Ele está sendo cuidadoso, dizendo, você não pode alavancar muito, você só pode emprestar uma pequena quantidade. E aí, a pergunta aqui é, qual é o impacto que essa criação de moeda dos bancos vai ter? Ele vai gerar quanta atividade? Qual o multiplicador que ele tem? Então, para saber isso, tem essa fórmula embaixo, é 1 sobre o R. É bem fácil. Então, se a taxa de encaixe é 20%, o multiplicador é 5. Se a taxa de encaixe for 50%, né, seria 0,5 aqui no denominador,
o multiplicador seria só 2. A cada R$100 depositados no Banco Central, e isso ia gerar a criação de moeda de mais de R$200. Então, é isso que nós vimos na aula passada. Aí, de novo, sobre o Banco Central. O que bancos centrais fazem? Então, eles cuidam da emissão de moeda, eles cuidam do sistema bancário. Lembra, foi na aula passada sobre o risco sistêmico. Os sistemas financeiros são todos interligados, cada banco está interligado um com o outro. Se um for à falência, os outros correm o risco de ir à falência, porque um empresta para o outro, e além disso, a questão da credibilidade que eu falei. Os depositantes, eles têm que confiar muito no banco, eles têm que confiar no banco, porque bancos vão à falência. Então, essa credibilidade é chave, e se você vê um outro banco falindo, você fica preocupado, será que o seu também vai falir? Porque você sabe que eles estão interligados. Então, tem esses efeitos dominós, e bancos centrais servem para evitar isso. Eles dizem assim, nós não vamos deixar, fiquem tranquilos, nós não vamos deixar essa falência sistêmica. De vez em quando, um banco ou outro tem que falir, porque ele foi mal gerido, ele fez maus empréstimos. Então, ele tem que falir, é correto que ele vai à falência, mas aí o Banco Central tem que deixar bem claro, ele vai falir, mas os outros não vão. Quando ele falir, às vezes, isso tem impacto em alguns outros bancos, mas o Banco Central serve como, eu vou garantir esses outros bancos, eu empresto para eles passarem esse período difícil aqui. E aí, fazendo isso, você não se preocupa. Tanto que no Brasil, a gente se preocupa muito pouco com isso. Devido que você deixa de dormir à noite achando que o seu banco vai falir, porque o sistema financeiro brasileiro, o Banco Central faz uma regulação muito boa. O que você fica acordado de noite com relação ao sistema financeiro brasileiro é porque ele é muito concentrado, né? As tarifas são muito altas, os juros que eles cobram são muito altos. Isso sim, você fica acordado, mas esse é outro problema. Além disso, o Banco Central, então, ele cuida da oferta de moeda. Então, ele faz isso tanto emitindo, determinando o R das reservas compulsórias, ele compra e vende títulos também, com isso ele afeta o mercado, a oferta de moeda. E como eu falei, está escrito aí, isso é uma coisa bem sensível, ele tem que controlar isso cuidadosamente. Já relativo, isso vai ter a ver com a aula de hoje, mas outra coisa que o Banco Central faz é cuidar da inflação, e tem muitos... Aí você pergunta assim, mas como é que ele faz para gerir a inflação? Eu sei que ele tem esses instrumentos... Tem uma musiquinha aí. Tá. Eu sei que o Banco Central tem muitos instrumentos para afetar a inflação, mas como é que ele faz? No passado, vários bancos centrais fazem de jeitos diferentes, mas ficou muito popular já há uns 20 anos, mais ou menos, um esquema chamado metas de inflação. Especialmente para um país como o Brasil, que sempre teve problemas com inflação, isso foi importante. A gente vai ver com mais detalhes na aula de hoje, mas basicamente metas de inflação, a gente vai ver que o que o Banco Central fala diz assim, eu vou buscar uma meta, eu quero uma inflação de 4,5% ao mês. Então, e acho que o valor ainda é esse. Claro que eu não vou conseguir atingir 4,5%, porque coisas acontecem, choques acontecem, eu não controlo a inflação de fato, eu só tento empurrar ela com taxa de juros, com o R, com os outros instrumentos, mas eu vou tentar atingir 4,5%, mas eu realmente não quero que ela passe de 2 para cima ou 2 para baixo. Então, 6,5, 2,5. Eu quero ficar dentro dessa banda que fala. Tem o centro da meta, que é o 4,5, e aí tem a banda, e eu, Banco Central, falo para vocês, mercado, que eu vou tentar atingir isso. Parece bobo. O que adianta ele falar isso? O que isso afeta alguma coisa? Mas acaba, se ele tem credibilidade, se ele realmente mostra através dos anos que ele vai respeitar, ele vai fazer o que ele está falando, e o Banco Central tem feito isso, ou seja, quando a inflação ameaça passar dos 6,5,
ele realmente vai lá e aumenta os juros e aumenta o R e faz as outras coisas necessárias, os outros remédios amargos que são necessários para reduzir a inflação, então o mercado acredita nele. E acaba que esse método tem funcionado muito bem, não só no Brasil, mas em outros lugares também. E a gente vai falar mais sobre ele hoje nessa aula de Introdução à Economia. Introdução à Economia não, inflação. Outro grande debate que teve nessa área aqui é a ideia de regras versus discricionariedade. A beleza de metas de inflação é que fica tudo muito claro para o mercado o que o governo vai fazer. Não tem surpresas. O mercado não gosta de surpresas. O mercado fica muito reticente se tiver surpresas. Então, discricionariedade quer dizer que o Banco Central diz assim, olha, eu vou decidir o que eu faço. Quando vier a inflação, eu não vou dizer para você o que eu vou fazer, eu que vou decidir. Regras, isso foi sugerido lá por Milton Friedman na década de 60, falou assim, o melhor que o Banco Central faz, o melhor que o governo faz é dizer assim, para tirar toda a incerteza, a volatilidade do que é uma área muito sensível da economia, eu vou estabelecer umas regras e eu vou seguir elas. Então, a regra é o seguinte, assim, eu vou aumentar a oferta de moeda 2% ao ano. Chova, faça sol, não interessa o que acontecer, eu só vou aumentar ela 2% ao ano. Eu vou usar meus instrumentos, eu vou seguir essa regra, e aí com isso não tem surpresa e o mercado espera uma coisa, as expectativas, a gente fala muito de expectativas aqui em economia, as expectativas vão ser claras, elas vão se realizar, e aí é nessas circunstâncias que o mercado funciona bem. Até hoje isso é um debate, tem muito a ver com, não é tanto esquerda ou direita, é só se você é mais intervencionista ou se você é mais liberal. Você acha que o papel do governo é realmente interferir ou você acha que o governo deve só criar um fundo institucional seguro e deixa o mercado agir? Outra coisa importante do Banco Central é essa ideia de determinar a taxa de juros. Então, a taxa de juros, a Selic, que está escrito aí embaixo, a Selic é a taxa de juros oficial do governo, e ele sinaliza. Então, o governo, como eu falei, o governo não decide qual é a taxa de juros da economia, não tem um botão vermelho que ele não passa uma lei, a taxa de juros é 8%. O que o governo faz, ele diz assim, a gente sabe que o governo é um jogador grande no mercado, ele diz assim, eu empresto a Selic. Então, se é 8% ao ano, o governo diz assim, eu empresto o dinheiro a 8% ao ano. Se os outros bancos estão querendo emprestar a mais ou a menos, o consumidor é que decide, assim, eu vou pegar dinheiro do governo, vou pegar do Itaú, que está emprestando a 10, vou pegar do governo. E aí o Itaú vai ficar, poxa, ninguém mais está pegando meu dinheiro emprestado a 10, porque o governo está emprestando a 8. E o governo tem muito dinheiro, ele vai poder... Não adianta ficar esperando acabar o dinheiro do governo e aí as pessoas vão ter que vir para mim. Então, o Itaú diz, então eu vou emprestar a mesma taxa do governo. Então, é assim que o governo controla. E aí a pergunta é, quem é que no governo que decide qual vai ser a taxa de juros? Será que é o presidente? Ele acorda com dor de barriga de manhã e fala assim, hoje eu estou bravo, vou aumentar a taxa de juros. Hoje eu tenho uma visão maluca para o Brasil, eu vou abaixar a taxa de juros. Seria muito ruim isso, né? A gente não quer isso, então tem regras claras para isso, e quem faz isso é o Copom. Você deve ouvir na rádio, na televisão de vez em quando, hoje tem reunião do Copom, a ata do Copom explicou tal decisão. Então, o Copom é aqui o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. Agora mudou porque não tem mais Ministério do Planejamento, mas é gente do Banco Central, é gente do Ministério da Fazenda. Então, gente técnica, não são políticos, mas tem um pouco de política. E você até quer que tenha um pouco de política, né? Porque tem a legitimidade do voto. Se a população elegeu um partido, um presidente, você quer que aquilo seja um guia na direção do qual a política monetária deve ir, mas você não quer essa interferência direta. Então, o presidente escolhe o ministro da Fazenda, o presidente escolhe o ministro o presidente do Banco Central. No entanto, essas pessoas têm uma certa autonomia e eles é que decidem, e eles tendem a ser conservadores como tem que ser. Conservador quer dizer o seguinte, que o conservador quer dizer vamos buscar uma inflação baixa e
mesmo sabendo que o remédio é amargo às vezes. Então, tem desemprego, tem uma recessão, mas se tem pressões inflacionárias, mesmo assim, vamos buscar, vamos aumentar a taxa de juros ou manter a taxa de juros um pouco mais alta, porque no longo prazo, essa estabilidade monetária é muito mais importante do que esses problemas no longo prazo, e a estabilidade monetária vai ajudar a resolver o problema do desemprego no longo prazo. Mas isso é incrivelmente controverso, de novo, depende de com quem você fala. Algumas pessoas vão dizer que o governo tinha que ser mais ativo, mais proativo, tinha que estar dispostos a aceitar um pouco de inflação para resolver desemprego. Então, tem toda essa discussão. Aqui está a meta da inflação, você vê. Ela começou aqui, acho que em 99. Então, no começo, a meta era... Você queria que a inflação ficasse entre 10, o centro da meta era 8. E se queria que a inflação ficasse entre 10 e 6. Aí, esse foi um período um pouquinho conturbado, já de uma inflação bem mais baixa do que antes, mas desde então, desde lá 2004, mais ou menos, tem sido 4,5. Esse é o alvo, a meta. E aqui está as bandas. E repara que, de fato, a inflação ficou dentro da meta. O viés é sempre de alta, né? O Brasil, inflação tende a ser um problema maior do que deflação, especialmente num país como o Brasil. Teve um período aqui que saiu, 2011, e aqui esses últimos anos muito perversos aqui, de impeachment e problemas outros aqui. E agora, se esse gráfico, seria interessante atualizar esse gráfico, pela primeira vez, o Brasil passou o problema contrário. A gente furou a meta para baixo. Teve uma inflação menor do que a meta. Aí você pensa assim, alguém que é brasileiro pensa assim, ótimo, excelente, inflação menor ainda do que... Mas isso não é verdade. O ideal é ter uma inflação relativamente pequena. Os países desenvolvidos, as economias mais bem ajustadas que as nossas, e com menos histórico inflacionário, a meta geralmente é alguma coisa como 2%. Então, você quer uma inflaçãozinha de 2%, por várias razões. É meio difícil de entender isso. Por que você quer uma inflação? Por que você não prefere zero? É que uma economia que cresce, essa mudança de preços relativos ajuda a facilitar esse crescimento. Não vou me preocupar muito em explicar isso aqui agora. Deixa eu aumentar aqui. Então, tá. E aí, só a última coisa nessa aula, assim da aula passada, o tempo todo eu falei aqui sobre demanda por moeda, oferta de moeda, e você estranhou um pouco isso. Falou, nas outras aulas, eu sempre punha uma ênfase muito em demanda. A gente falou sobre elasticidade, a gente sempre se preocupou na parte da demanda. Por que em moeda a gente está preocupado com oferta? Bom, é porque a oferta de moeda, é isso que eu falei, a oferta de moeda é controlada pelo governo, então tem muita discussão sobre o que o governo deve fazer, política pública. E demanda de moeda, quem é que quer moeda? Lá para frente, numa outra aula, nós vamos fazer os gráficos de oferta e demanda por moeda para ver a determinação da taxa de juros e várias outras coisas. Mas aqui, quem é que quer demanda por moeda? Demanda por moeda são as pessoas, são as firmas, são quem vai fazer negócio. Você precisa de moeda para diversos fins, para servir de reserva de valor, para comprar coisas. Então, aqui a apostila basicamente diz assim, só esse slide fala assim, a demanda por moeda depende do nível de renda, se a economia está aquecida, vai aumentar a demanda por moeda, e depende do nível de preços. Ela determina o nível de preço, de certa forma. E por que alguém quer moeda? Motivo transação, você quer para fazer transações, para comprar e vender. Outra razão que você quer moeda é precaução, você quer manter o valor de alguma coisa, então, em vez de manter em galinhas, vou comprar um monte de galinhas e deixo lá em casa. Não, isso é perigoso, elas morrem e elas fazem uma sujeira danada. Então, vou manter minha renda em forma de dinheiro, e aí, no futuro, eu vou ter esse dinheiro. E motivo especulação. Às vezes, você assim, tem a expectativa de que vem uma inflação aí, ou vem uma deflação, e por isso você pode querer
manter moeda. Só isso que eu vou falar de demanda por moeda realmente não é tão importante quanto a oferta de moeda. Tá. Alguém tem alguma pergunta aí sobre essa parte de economia monetária? Se não, eu vou passar direto para inflação, que na verdade é o mesmo tema. A gente só vai elaborar umas outras coisas. Então, tá aqui. Inflação, teorias, efeitos e políticas inflacionárias. Esse gráfico eu já mostrei em outras instâncias, mas vamos ver de novo, porque esse gráfico é realmente impressionante. São poucos países que têm a tristeza de ter um gráfico como esse aqui. Esse é o gráfico da inflação, então, ao longo dos tempos, desde 45. Aqui ele vai até 2009, na verdade tinha uns 10 anos a mais, eu devia atualizar isso aqui, mas a inflação vai ficar relativamente baixa aqui esse período todo. Então, que a gente tem um histórico inflacionário muito grande, e desde 94, 95, quando teve o Plano Real, a inflação, a gente conseguiu se livrar desse problema em boa medida. De vez em quando teve alguns anos com os picos ali, e teve esse período em particular, de 80 mais ou menos até 95, uns 15 anos, que é um período de hiperinflação. Que é uma inflação, mas é uma inflação muito grande. Vocês já ouviram falar sobre isso, já estudaram sobre isso no colégio, mas aqui a ideia é pegar e entender um pouquinho o que é isso. E deixa eu só ressaltar, acho que eu já falei isso nas outras vezes, mas só para que essa que é a chave de entender a inflação, pega qualquer ano, assim como esse ano aqui, de 61, o Brasil teve 50% de inflação ao ano, e aí, o que quer dizer isso? Diz, isso aqui é muito ruim. Então, isso aqui, quem viveu isso aqui, naquele ano foi muito ruim, isso gerou problema para as pessoas, para as firmas, isso cria dificuldades, isso impede que você consiga fazer orçamentos, isso é um imposto que come a renda das pessoas, especialmente dos mais pobres. Então, essa inflação de 50% ao ano foi muito perversa, mesmo essas outras aqui, muito perversas. E o que dirá, então, disso aqui? Porque, repara, aqui teve uma inflação de 2012, 2.851, e vocês não viveram isso, porque vocês provavelmente nasceram por aqui, né? Ano 2000, a maioria de vocês, algum lugar por aqui. Então, vocês ouvem falar, seus avós falam, esse pessoal fica exagerando, isso não era tão ruim. Mas era tão ruim. Eu estava justamente na UNB, eu era aqui de 80, entrei em 83, era aluno de economia, aqui na própria UNB, e eu passei por isso aqui era realmente muito ruim, e chegava um ponto que a gente não imaginava que isso ia ter fim. A gente achava assim, não, assim, essa é a sina do Brasil. O que a gente tentou, o Brasil tentou várias coisas, vários planos e moedas diferentes, então, e como nunca dava certo aqui, esse mais baixo aqui é o plano cruzado, deu certo durante 3 meses, a gente ficou feliz durante 3 meses, mas depois viu que aquilo não funcionou, inclusive piorou, depois disso que veio pior mesmo. E aí a gente chama, o Brasil é assim mesmo, não tem jeito, isso é uma jabuticaba brasileira e alguma coisa na água aqui, sei lá, então na cultura, e não tem jeito. E não era, obviamente, tinha razões econômicas, e quando finalmente a gente conseguiu fazer isso, e também a parte política, que é muito difícil, inflação é um fenômeno político, essencialmente, também, a gente vai ver que é muito ligado com a oferta de moeda. Se tem inflação, tem que ser que a oferta de moeda está crescendo muito rapidamente. E ela cresce por pressões políticas. Então, a gente quer discutir um pouco todas essas ideias nessa aula aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só repara que aqui não... A escala aqui só vai até 400. Essas barras aqui são muito mais altas do que está aqui. Porque a inflação é um fenômeno exponencial. Não cresce linearmente. Por isso... Poxa, por que aqui estava assim 250 e logo chegou a 2.000? Porque é exponencial, é que nem Covid, né? Por isso que esse fenômeno exponencial é perigoso. Não, mas não está tão ruim assim, não está tão ruim assim, não tem problema, a gente pode liberar.
Num fenômeno exponencial, você não pode liberar, porque rapidamente ele estoura. Não é linear. Esse é o outro gráfico da inflação. É o mesmo gráfico que antes, mas só mostrando aqui as tentativas de lidar com isso aqui. Então, plano cruzado, plano Collor 2. Aí, nisso aqui tem o plano verão, tem o plano feijão com arroz, o plano Mailson da Nóbrega, tem vários outros planos, todas uma tentativa. No começo a gente ficava muito esperançoso quando tinha um plano novo. Os planos eram assim, você acordava de manhã, lia no jornal e vinha de surpresa, assim, tem um plano novo, plano arroz com feijão. Dessa vez nós vamos tentar uma coisa diferente. Por isso as pessoas ficavam com muito ódio de economistas nessa época, porque você ficava, era geralmente o ministro da Fazenda que fazia o plano. E ele era um economista e ele vinha, agora a gente já sabe como lidar com a inflação. Nós vamos fazer assim, assim, assim. E as pessoas ficavam com esperança, mas aí não dava certo, inclusive era pior. Tudo que você tentava, a inflação via pior e piorava as coisas. Então você ficava com raiva dos economistas. Então esse é o contexto. Tá, o que é a inflação, então? A inflação é um aumento generalizado e persistente dos níveis de preços. Então, não é assim, inflação quando você vai no supermercado e você vê que subiu o preço do abacate. Então, o abacate estava R$10 o quilo ontem, hoje está R$20 o quilo. Você já tem uma inflação horrível aqui acontecendo. Não, mas isso foi só o preço do abacate. Provavelmente, aquela mudança do preço do abacate se deve aos fundamentos da economia. A curva de demanda e oferta de abacates foram afetadas pelas variáveis ceteris paribus, que a gente falou, específicas ao abacate, e aumentou o preço. Aquilo é bom, aquilo sinaliza para as pessoas que o abacate está mais caro, então que seria bom buscar substitutos, sinaliza para os plantadores de abacate, vamos plantar mais abacate, e esse tipo de coisa. Então, mas isso não é inflação. A inflação é quando todos os preços estão subindo. Não subindo todos necessariamente juntos, mas todos os preços estão subindo. E o que é uma hiperinflação? É só uma inflação muito grande. Não tem nada oficial dizendo que uma inflação acima de 50% é hiperinflação, mas é uma regra de dedo que você pode querer usar. Hoje, a inflação está... A gente está passando um período muito estranho, que quem viveu aquele período anterior jamais imaginaria, onde a inflação no mundo está incrivelmente baixa. Ninguém sabe explicar muito bem porque, claro, com o Covid e a crise econômica mundial recente faz sentido, mas mesmo apesar dessas duas coisas antes, já parece que a inflação estava muito baixa e talvez tenha alguma coisa a ver com mudanças tecnológicas bancárias, monetárias, não está muito claro, mas hoje parece que no Brasil, eu acho que eu vi hoje de manhã, a taxa de inflação esperada é 2,5% ao ano, que o fundo da meta, mais ou menos, mas tem pressões inflacionárias. Existe um medo de que com esses problemas todos que nós estamos passando de Covid, vai afetar cadeias produtivas e trabalho e desemprego, que possa vir uma inflação. Quem já teve hiperinflação tem que estar sempre receoso. Não, 2% não tem problema nenhum, está ótimo. Inclusive, sim, mas a gente está sempre muito receoso. Aqui está uma hiperinflação. Eu quero mostrar algumas fotos e exemplos de hiperinflações. São poucas as hiperinflações no mundo, mas não é só o Brasil que teve. Na Alemanha, a Alemanha é famosa por ter uma das primeiras hiperinflações. Repara o aumento aqui do marco, que era a moeda alemã. Isso aqui é depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Em parte, lembra, uma hiperinflação traz muita dor, muito sofrimento, muitas distorções, muita frustração e descontentamento. Então, em parte, Segunda Guerra Mundial se deve aos problemas da Primeira Guerra Mundial, Grande Depressão e os outros problemas que estão refletidos aqui nessa hiperinflação. Repara que os preços estão subindo exponencialmente. Eles não sobem 1, 2, 3, 4. É sempre 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, exponencialmente. Então, isso aqui, ou seja, essa aceleração é maior ainda do que você está vendo aí. Aqui está esse senhor alemão aqui, está indo, Benzinho, eu vou tomar um cafezinho ali na esquina.
né, um cafezinho e um pão, e esse é o dinheiro que ele está levando. Repara o que isso quer dizer. Isso quer dizer que parte dessa hiperinflação, uma parte integral, é que o governo está emitindo moeda demais. E aqui, nesse caso, está emitindo mesmo, imprimindo. Ele está imprimindo moeda. Nessa época tinha menos instrumentos financeiros e virtuais pelos quais o sistema monetário funcionava. Então, se isso que ele está carregando tem um valor muito pequeno, vai poder fazer poucas compras com isso aqui, é que o governo está imprimindo mais. E o mais que o governo imprime, o maior que a inflação e o menos que vale aquele dinheiro ali. Então, essa foto ali parece ser... Tenta ler o que está escrito ali. Hungria, talvez, sei lá. Mas aí que as crianças brincando, esse dinheiro não vale nada, então... Né, esse dinheiro valia, mas a inflação fez ele perder o valor rapidamente. As pessoas nem se abaixam para pegar o dinheiro, que não vai compensar. Deixa as crianças brincarem com o dinheiro. Aqui está uma nota... Isso aqui também marca uma nota de 10 milhões de marcos. Então, você pega a nota de 10 milhões de marcos e vai tomar uma cervejinha no bar. Deixa o troco com o garçom. Mesma coisa, um selo de 5 bilhões de marcos, né? Um selo de 5 bilhões de marcos. E a gente teve isso no Brasil. Você já deve ter ouvido falar do Cruzeiro. Esse tinha... em um ano, o Cruzeiro... A inflação foi tão grande que teve que tirar zeros. Zimbábue, a mesma coisa aqui. Eu botei Zimbábue aqui porque Zimbábue é uma das últimas hiperinflações. Acho que a Venezuela deve estar passando por uma hiperinflação agora. Zimbábue. Então, aqui está uma nota de 100 trilhões de dólares de Zimbábue. Então, 100 trilhões de dólares. Quer dizer, em algum momento, $1 de Zimbábue valia bastante. Quer dizer, em relativo a compras, né, valia o suficiente para pegar um ônibus, ou pelo menos alguma coisa assim. Mas aí, com a inflação, o governo vai emitindo mais, e cada vez mais ele tem que fazer notas maior, porque aquele $1 de Zimbábue passa a valer tão pouco, menos do que 0,000,1 centavo, então ele vai aumentando, e em algum momento fica tão difícil botar tantos zeros assim, que o governo faz uma reforma só no número, não muda nada. Você diz assim, da agora em diante, a gente fez isso pelo menos 10 vezes no Brasil, da agora em diante, cada $1 trilhão de Zimbábue vale um novo dólar de Zimbábue. Então, você simplesmente divide por 1 trilhão. Então, essa nota... E, às vezes, eles simplesmente carimbavam na mesma nota. Em vez de emitir notas novas, que é caro de fazer, eles simplesmente pegavam... O Banco Central carimbava, assim. Então, onde está escrito 100 trilhões ali, agora você vai escrever 100. Está escrito só 100. Você corta 12 zeros. Porque o Brasil, acho que nunca chegou aos trilhões. Trilhões é pesado. Aqui, essas brincadeiras deles aqui, eles são bilionários famintos. Eles têm bilhões, eles são bilionários porque eles têm bilhões de dólares de Zimbábue, mas eles estão famintos. Aqui a conta dessa pessoa aqui. O que é que ela toma? Tomou uma água mineral e um jantar, um prato feito, sei lá. E quanto que custou? Custou $1 bilhão. $1 bilhão 243 dólares de Zimbábue. Então, que esse tipo de maluquice. Esse garoto também achou isso em casa, na rua, ele está todo feliz, a mãe dele vai chegar lá, solta isso, menino, isso não vale nada. Aqui no banheiro, dizendo, não use na privada, não, se você usar como papel higiênico, papelão, pano ou dinheiro, ou jornal, não jogue na privada que vai entupir. Né? Porque as pessoas estão usando dinheiro como papel higiênico, porque vale menos do que papel higiênico. Vale menos do que comprar papel higiênico. No caso do Zimbábue, esse era o ditador que fez isso. Sempre que você tem um caso de hiperinflação, tem uma disfunção política acontecendo. Lembra, os governos são tentados... O governo é muito bom emitir dinheiro, porque o governo deve dinheiro para as pessoas, para as firmas, ele não tem arrecadação, ele não consegue tomar emprestado no mercado internacional ou local, então ele imprime dinheiro. Ele imprime dinheiro e o mais que ele imprime, o menos que aquele dinheiro vai valer. Está sempre uma gangorra que está sempre correndo atrás.
Então, no caso brasileiro, tinha esse problema político também, no caso do Zimbábue, no caso da Alemanha, todos os outros têm alguma disfunção política por trás dessa disfunção econômica. No caso do Zimbábue, esse é um ditador genocida, né? Eu tenho até essa piada aqui que eu achei que, dizendo, aqui está 5 bilhões de dólares, vamos remover alguns zeros. Diz, não, o zero que devia ser removido é o político que está causando esses problemas. Israel, mesma coisa. Israel teve uma hiperinflação. Esse gráfico é muito parecido com o gráfico brasileiro, né? Só que o gráfico brasileiro é um pouquinho aqui para a direita. O pico foi aqui em 92, por aí. E depois, aí Israel conseguiu resolver o problema da hiperinflação, que envolve essa questão política e a questão econômica. Inclusive, se você ler a história do Plano Real, os economistas, o Gustavo Franco e o Pessarida, eles consultaram, na época, com alguns economistas israelenses. Então, como é que vocês fizeram? Como é que, né, depois de décadas aqui de hiperinflação, vocês conseguiram rapidamente tirar isso, normalizar a inflação? Então, parte do aprendizado veio disso. Aqui uma lista de hiperinflação. Isso aqui eu achei na internet, não sei nem o quão correto é isso. É meio difícil de interpretar sem saber as histórias, mas... Então, a Argentina já teve uma hiperinflação. Pega as maiores. O Brasil está aqui, mas aqui é mensal, né? Isso aqui foi janeiro de 1990, eu me lembro claramente disso. Eu já tinha me formado na UNB e estava saindo para o meu doutorado. E em um mês, a inflação de 84. Eu não sei, hoje em dia, em um ano, a inflação é 2,5%. Né? A meta é 4,5%. Isso aqui, em um mês, a inflação 8,4%. Isso significa, 8,4%, que se agora, no meio dessa aula, viesse alguém e te desse assim, R$100, você basicamente tinha que sair da aula. Você tinha que dizer assim, desculpe, eu não posso ficar segurando esses R$100 aqui, porque da agora até o fim da aula, o preço das coisas que eu vou comprar provavelmente vai aumentar. De um dia para o outro, no mesmo dia, o preço podia aumentar. Então, você não podia ficar segurando o dinheiro. Você tinha que ou correr e depositar no banco, em alguma conta que tivesse correção monetária, que eles fossem proteger da inflação, ou você tinha que correr e comprar dólar, ou alguma outra moeda que não sofria problema de inflação, ou você tinha que comprar o bem. Imagina o peso que isso criava para você, porque, para começar, você ia pagar um imposto grande. O imposto é esse, que você saiu correndo, mas chegou lá, o preço acabou de subir, então, na verdade, você vai pagar mais do que você iria pagar se tivesse vindo antes, então pensa nisso como imposto. Só que não é o imposto que você paga para o governo, é o imposto inflacionário. E, na verdade, você paga assim para o governo, porque daí o governo... Quando é que o governo recebeu esse dinheiro? Quando ele emitiu aquele dinheiro a mais. Olha outro aqui, Sérvia, em 92, 94, acho que é a época daquela guerra grande lá no Cáucaso, 308 milhões. E olha esse aqui, Hungria, durante a guerra, no final da Guerra Mundial, 1,2 vezes 10 elevado a 16. Por que pode ser tão grande assim? É aquele fenômeno exponencial. Por exemplo, esse é 80% aqui do Brasil. Se você não fizer nada, se não tiver forças impedindo essa inflação, se você continuar fazendo o que você vinha fazendo, simplesmente aquilo iria rapidamente, não é linear. Se não é 80, daí mês que vem ia ser 90, depois 100, 110, ele é 80 esse mês, depois ele é 150, depois ele é 500, e depois ele é 10 mil, e depois está um número gigante como esse aqui. O fenômeno exponencial é assim, é explosivo. Bom, tá. Então, tudo isso foi meio descritivo de inflação e hiperinflação. Vamos ver teorias de inflação. Então, você diz, por que acontece isso? O que faz com que um país tenha inflação? E na época, então, se você for um macroeconomista, isso é uma das teorias monetárias, de um especialista em teoria monetária, se estudar muito isso. E na época, eu me lembro, quem estudava economia, esse era o tema quente. Claro, porque esse era o problema mais premente no Brasil.
outros problemas. Hoje em dia, como a inflação está basicamente sob controle, virou uma área normal em economia. Então, algumas pessoas se especializam ali, é bom, é importante, mas não é que nem era antes, que de todas as teses de mestrado e de doutorado em um ano no nosso departamento, 80% delas eram sobre inflação, que a gente tinha que resolver aquilo ali. Então, e tinha muitas controvérsias. Essas controvérsias normais que tem em ciência, que tem em economia, um pouco ideológicas, cada um ideológicas, e também brigas entre acadêmicos. Então, vamos ver essas 3 teorias, na verdade são 4, vamos ver, mas principalmente as primeiras 2, são as 2 mais sérias, as 2 que mais brigavam entre si, e eu vou colocar, acho que a apostila meio dá essa sensação, eu acho que a que tem mais reputação hoje em dia é a inflação de demanda. Então, essa vai ser a principal. Talvez elas estão meio que por ordem, assim, de credibilidade. Se bem que em ciência você nunca sabe, né? De repente, uma teoria vem uma perspectiva nova e pode mudar. Então, vamos ver o que é inflação de demanda. Para botar isso em contexto, deixa eu mencionar essa ideia de revolução dos preços do século XVI, lá em 1500. Então, você teve a descoberta da América, você teve essa globalização que aconteceu no mundo, com alguns povos europeus se expandindo, já desse movimento de colonização, mas ele conectou várias áreas do mundo. Conectou a Europa com a Ásia, e a Ásia já tinha muito comércio, muita atividade econômica, mas um núcleo meio... Tinha conexões, tinha caravanas com a Europa, mas agora as conexões vão ficar muito maiores, os portugueses, Vasco da Gama, aquela coisa toda, e conectou também com o mundo novo que foi descoberto, e a África também, então o mundo foi um período de globalização, que no fundo é uma coisa muito boa, mas um dos impactos foi que houve uma que chama de revolução dos preços. Agora que está tudo conectado, vai haver comércio e o preço das coisas vão subir, porque vai começar a haver demanda maior por diferentes bens. A Europa vai ter uma demanda muito grande por bens da Ásia e por bens da América e vice-versa. Então, aqui está a revolução dos preços. Você vê que os preços... Quando fala os preços, o que quer dizer isso? Não é preço do quê? Da batata, da galinha? Do corte de cabelo? Não, aqui é o preço geral, o nível de preço. A gente está em macroeconomia, estamos falando do nível de preço da economia. Então, isso aqui é uma média para o mundo inteiro. Repara que preços se equalizam. Você não pode ter batata valendo muito em um lugar e não valendo muito barato no outro. Você até pode, mas como uma vez que você conecta o mundo inteiro, aí, se tiver alguma coisa, por exemplo, o ouro, o preço do ouro está muito grande em algum lugar, os outros lugares vão, e em outros lugares o ouro está mais barato, vai equalizar, tem forças para equalizar. Claro que tem custos de transporte, custos de transação, mas o que está acontecendo, o que vai acontecer no mundo aqui, nessa descoberta da América, 1500 mais ou menos, nessa globalização que eu falei, é isso que tem essa conexão. Então, você vê que os preços vinham relativamente estáveis. Claro que tinha alguns picos aqui. Historiadores vão poder te dizer que foi esse pico. Foi uma guerra, foi alguma mudança, seja lá o que for, mas relativamente estável no longo prazo, ao longo de séculos, e a partir daqui passa a ter um aumento. Se você pegar a média, assim, você vê uma linha aumentando aqui. Então, foi essa foi a revolução dos preços. E por que? Uma das razões é que houve um aumento da oferta da moeda. Como assim houve um aumento da oferta da moeda? Moeda, nessa época, era metais preciosos, então prata, ouro, e na Europa tinha muito pouco prata e ouro. Não tinha ouro no solo europeu. Na África tinha, em outros lugares tinham, mas na Europa não. Tinha um pouco de prata lá na Alemanha, mas agora tinha prata da América do Sul, ouro da América do Sul e de outros lugares, eventualmente vão descobrir em vários outros lugares. Isso é um dos motivadores dessa colonização toda. Então, isso aumenta a oferta da moeda, e aumentando a oferta da moeda, como nós vimos, aumenta o nível de preços. A citação está em inglês, mas eu achei no Economist só para...
Então, 150 mil toneladas de prata do México e da Bolívia entraram logo depois da descoberta, em 1500, e isso fez subir os preços os preços em geral 6 ou 7 vezes. E repara como é que ele acaba dizendo assim: nos próximos 150 anos, à medida que mais prata vai perseguir a mesma quantidade de bens. Esse que é o fenômeno inflacionário. Aumentou a quantidade de prata, aumentou a oferta de moeda, mas os bens sendo produzidos ainda são os mesmos. Porque é inelástico, o jeito de falar, a oferta de bens era inelástica. Se a oferta de bens tivesse aumentado também, então se tinha mais dinheiro, mais moeda para mais bens. Mas como você tem a mesma quantidade de bens e tem mais dinheiro, o equilíbrio vai ser retomado com os preços subindo. Isso foi a revolução dos preços. Aumentou a oferta de moeda, de metais preciosos, e fez os preços subirem. Então, o que é a inflação da demanda? A causa da inflação da demanda na revolução dos preços foi a descoberta desse metal precioso. Moeda era metal precioso. Hoje, a causa da inflação da demanda é que os governos, vamos pegar um país, o governo, o Brasil, aumentou a oferta de moeda. Então, o governo imprimiu mais dinheiro, o governo abaixou o R, o governo comprou títulos que ele tinha vendido para o público antes e pagou, então ele está jogando dinheiro no mercado, então aumentou a oferta de moeda. Então, rapidamente, de um mês para o outro, a oferta de moeda aumentou muito, e a quantidade de bens à venda, a quantidade de carros nas concessionárias, a quantidade de melões no supermercado, a quantidade de pessoas vendendo cortes de cabelo, são mais ou menos as mesmas. Mas as pessoas têm mais dinheiro, as firmas têm mais dinheiro, as firmas estão comprando. Então, você que era dono da concessionária, você repara, puxa, de uma semana para outra, tem muito mais gente querendo comprar carros. O que você vai fazer? Claro, você vai dizer assim, manda a fábrica produzir mais carros. E tudo, mas enquanto isso, aumenta o preço dos carros, vou aumentar. Eu que vendo melões, poxa, eu estou vendendo 10 vezes mais melões do que antes, quer saber, eu vou aumentar o preço dos melões. Então, esse aumento da oferta de moeda está tendo esse impacto de aumentar os preços. Isso funciona também através dos juros e dos créditos. Quando o governo aumenta a oferta de moeda, os juros estão baixos, ou talvez o governo abaixou os juros como forma de aumentar a oferta de moeda. O governo abaixa os juros e aí as pessoas dizem, poxa, então está barato de pegar dinheiro emprestado, vou pegar dinheiro emprestado e vou comprar coisas. Então, tudo isso é inflacionário. Então, isso seria a causa da inflação. Esse aumento da oferta da moeda por vários mecanismos faz com que tenha mais dinheiro disponível para as pessoas e a quantidade de bens só vai crescer no longo prazo, no médio e no longo prazo, é inelástico a oferta dessas coisas, então, enquanto isso, vai ter inflação. Repara aqui embaixo, é isso que eu falei, a oferta é inelástica, mas talvez não. Em alguns casos, rapidamente, assim que você sentir, eu produzo melões, não adianta porque melões levam 3, 4 meses para plantar e colher. Mas se for cortes de cabelo, talvez, seria um exemplo, a minha oferta é elástica. As pessoas estão dispostas a pagar mais, eu estou sentindo aumento da oferta de moeda, as pessoas têm mais dinheiro, tem mais gente vindo para a minha barbearia. Quer saber? Eu posso reagir. A minha oferta de cortes de cabelo é elástica. Eu vou ficar mais 2 horas no final da tarde, eu vou abrir aos domingos de manhã também. Então, a minha resposta é rápida, e aí, ou seja, eu tenho uma capacidade ociosa. Se tem as fábricas de automóveis estavam operando com uma capacidade ociosa, então elas poderiam responder rapidamente esse aumento da demanda que veio por causa da oferta de moeda. E se for o caso, então o efeito inflacionário da oferta de moeda do aumento da oferta de moeda não teria sido tão grande. Mas se a economia já está operando no máximo, ela já está aquecida,
já não tem tantos trabalhadores desempregados, as fábricas já estão trabalhando a todo, os armazéns já estão lotados, o transporte já está todo tomado, então não tem como aumentar rapidamente a oferta dos bens e serviços, só no médio e longo prazo. Então, aquele aumento da oferta da moeda vai ser o único jeito, se não dá para aumentar a oferta dos produtos, a inflação, o preço das coisas vai ficar mais caro. Vamos ver isso graficamente. Vocês pensavam que estavam livres desses gráficos, mas não. Eles estão aqui, eles são bons, eles ajudam. Tudo isso que eu acabei de falar, vamos repetir isso na forma do gráfico. Então, aqui estão os bens. Eu botei aqui vários mercados. Pensa assim, podia ser oferta e demanda de automóveis, de corte de cabelos, de galinhas, de melões, de viagens, ou vamos dizer assim, dos bens, os bens. Então, tem a oferta dos bens, ela positivamente inclinada, tem a demanda por bens negativamente inclinada, como todos os outros mercados, e existe um equilíbrio. Está aqui no preço de equilíbrio e na quantidade de equilíbrio, a economia está indo bem. Aí vem o governo e aumenta a oferta de moeda, não é essa oferta aqui, essa aqui é a oferta de bens. Então, o gráfico de demanda e oferta de moeda não está aqui, a gente vai ver isso mais para frente. Mas suponha que o governo aumenta a oferta de moeda, ele abaixa os juros, ele abaixa aquele R, aquele encaixe dos bancos, ele imprime dinheiro. Por que ele está fazendo essas coisas? Essa talvez seja aquela parte política que eu falei. Ele está fazendo isso porque tem uma eleição ali e ele quer aquecer a economia, porque daí todo mundo vai ficar feliz e vai achar que ele é um excelente presidente. Então, seja lá, o governo fez alguma coisa, aumentou a oferta de moeda. Com esse aumento da oferta da moeda, a renda das pessoas aumentou. Então, como é que ele aumentou a oferta de moeda? Ele deu mais bolsas para professores, mais transferência para alunos, subsídio para banqueiro, subsídio para os sindicalistas, para os caminhoneiros, para sindicatos, para todo mundo receber dinheiro. Então, todo mundo está com mais dinheiro no bolso. Então, eu sinto que aumentou minha renda. Todo mundo mais sente também, então desloca a demanda. Lembra? Um dos deslocadores da demanda, uma daquelas variáveis ceteris paribus, é renda. Então, a demanda aumentou. Ela se deslocou para a direita e para cima. Com isso, todo mundo mais se sentindo mais rico, a quantidade demandada de bens aumentou de Q1 para Q2 e os preços aumentaram. Está aqui a inflação. Essa é a inflação. São os mesmos bens. A maioria desses bens tem oferta inelástica, eles, por enquanto, não aumentou a quantidade ofertada dos bens. Né? Repara, a oferta está fixa aqui. Claro que ao longo do tempo, eles percebendo que houve esse aumento de demanda, talvez vão querer produzir mais. Mas a maioria dos bens não podem fazer isso no curto prazo. Então, a solução foi essa inflação. Teve um aumento dos preços. Agora, vamos seguir aquela ideia de... Mas quanto que foi esse aumento? Essa inflação vai ser grande ou vai ser pequena? Bom, ela depende de, pelo menos, duas coisas. Uma, qual foi o tamanho desse aumento da demanda? O governo... Suponha que o aumento da oferta de moeda pelo governo é fixo, uma pancada, assim, 10% aumentou a oferta da moeda. Sei lá, um choque de aumento de oferta da moeda que o governo fez. Aí ele vai ter um impacto aqui na demanda, então depende desse impacto na demanda, mas depende também da elasticidade da oferta. Então vamos ver com uma oferta inelástica e depois com uma oferta elástica, para a gente comparar. Então está aqui, essa oferta aqui, tenta pensar, ela é elástica ou inelástica? Bom, está escrito aqui, mas lembra, um jeito de pensar, ela é pouco sensível a variações de preço. Ela está muito vertical. Então, aqui, o governo aumenta a oferta de moeda, isso se traduz, as pessoas se sentem mais ricas, então elas demandam mais, a demanda se deslocou, e a oferta não reage, então tem poucos novos produtos, os donos das lojas, das concessionárias percebem que há uma demanda maior, mas eles não têm como... em 2 meses aumentar a quantidade que eu tenho para vender, então o que eu vou fazer é aumentar os preços. Então repara que a queda
uma queda muito pequena aqui, a quantidade não mudou muito, mas houve uma inflação muito grande. A oferta inelástica significa, outro jeito de pensar isso, a economia com pouca ociosidade para poder responder esse aumento da demanda, fez com que a inflação fosse alta. O contrário, não botei o contrário. Bom, você pode imaginar, se eu desenhasse essa mesma coisa com uma oferta muito inelástica, não, desculpa, uma oferta muito elástica, faz ela muito deitada assim, você pode repetir esse exercício. Então, essa é uma situação com uma economia com muita ociosidade, ela pode responder rapidamente de um dia para o outro e produzir mais bens, agora que ela sentiu que há uma demanda maior, tudo causado pelo aumento da oferta da moeda do governo. Então, nesse caso, o aumento dos preços ia ser pequeno. Ok. Então, a inflação da demanda, ela pode ocorrer. E lembra, lá naquele gráfico que eu mostrei, aquela situação que eu, quando tinha a idade de vocês, a gente já estava 10, 15 anos com uma inflação castigando a gente sistematicamente, tornando a nossa vida miserável. E a gente, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Como é que a gente evita isso? Em parte, assim, a política econômica tem que estar errada. O que o governo está fazendo tem que estar errado. Então, ou ele está errando na taxa de juros, ele está botando taxas de juros muito baixas, então tem muito crédito disponível e as pessoas estão pegando esse crédito e isso está empurrando a curva de demanda para cima. Ou o próprio governo está gastando demais. Talvez seja o governo que está gastando, o governo ele não está arrecadando o suficiente, mas ele quer gastar, ele tem vários gastos, e ele, então, está imprimindo dinheiro, está gerando dinheiro, está aumentando a oferta da moeda para realizar esses gastos. Esse é o caso um pouco hoje no Brasil. O grande problema do Brasil hoje em dia, muita coisa foi controlada, saneada, mas gastos do governo é muito difícil. Gastos do governo, o governo brasileiro gasta muito e é muito rígido, não tem como abaixar. É politicamente muito sensível. Por exemplo, essa grande discussão que tem hoje. Todo mundo concorda que tem que haver mais transferências para as populações pobres, que essas transferências funcionam bem, tipo Bolsa Família, o ajuda aí da Covid, o auxílio, né? E vamos estender, não vamos estender, vamos criar uma nova renda Brasil, seja lá o que for. As pessoas concordam que aquilo funciona, todo mundo de todos os partidos, ninguém é contra isso, todo mundo concorda que funciona. O próprio governo quer fazer, porque torna um governo popular. Muita gente diz, isso é um governo bom, está dando dinheiro para a gente. Mas a questão é, se fosse antigamente, o governo basicamente ia fazer, vamos fazer, todo mundo concorda, é bom, mas de onde que eu vou tirar o dinheiro? Cria dinheiro aí, cria dinheiro. E aí ia ser inflacionário. Uma coisa boa do Brasil hoje, que a gente aprendeu a lição. Você pega o jornal hoje, dá uma lida nessa discussão. Todo mundo concorda e todo mundo, talvez não tenha menos consenso sobre isso, mas existe um consenso relativo de que não dá para pagar essas coisas, esse gasto que todo mundo acha bom, gerando inflação. A gente tem que reduzir alguma despesa que já existe para ter essa nova despesa que todo mundo concorda que é boa, que socialmente vai ter um impacto bom. Então, isso é muito bom hoje que a gente está nessa situação que existe esses freios e contrapesos, essas barreiras contra populismo. Populismo é governos falarem assim, eu vou dar dinheiro para todo mundo, porque eu vou dar dinheiro para todo mundo, e governos querem fazer isso, porque tornam você momentaneamente popular, mas gera inflação. A gente já não tem mais isso no Brasil, apesar de governos, os próprios governos, as pessoas, os partidos querem fazer isso, mas a gente tem regras institucionais que impedem isso. Mas o problema persiste de qualquer jeito. Então, vai tirar dinheiro da onde? Então, vai tirar de bolsas de professores? Aí eu fico, não, isso é importante, não pode. Vai tirar das universidades públicas, dos alunos?
Não, vai tirar dos sindicalistas, os sindicalistas não querem, vai tirar dos caminhoneiros, os caminhoneiros não querem, e cada um vai lutar por isso e tenta e tem algum peso político para evitar, né? Se tivesse fontes de dinheiro fácil, elas já teriam sido descobertas. Se tiver algum grupo que não tem expressão política, não tem representatividade política, aí os políticos já iam pegar esse dinheiro e usar ali. Mas o bom é isso, o bom é que hoje em dia a gente não fura essa como dizer, essa ortodoxia. O correto, na verdade, seria, como o Estado brasileiro gasta muito, seria reduzir geral, achar vários gastos que existem, gasta muito, gasta mal, e reduzir e gastar melhor, né? Por exemplo, essas transferências. Bom, eu estou falando essas coisas, tudo isso é muito controverso, é claro, mas tudo isso tem a ver. O importante nessa aula aqui é pensar que toda essa discussão tem que ter essa ameaça da inflação atrás. Ela está sempre ali esperando um urubu em cima da gente escorregar, voltar para os velhos maus hábitos e volta a inflação. E é pior. Isso é uma coisa que a gente aprendeu no Brasil. Assim, poxa, mas se a gente pudesse furar essa austeridade hoje, um pouquinho só, ia resolver tantos problemas nossos hoje, aqui no curto prazo, ia ser tão bom, a vida ia melhorar tanto no curto prazo, mas não vale a pena. A gente já viveu isso várias vezes. Uma volta de uma inflação sistemática é muito pior. É uma ressaca muito, muito pior. Não compensa qualquer coisa que você vai conseguir fazer hoje. Tá, essa é a inflação da demanda. Então, tenham isso em mente, a inflação da demanda, o governo aumenta demais a oferta da moeda, isso aumenta a renda e a oferta dos bens inelásticos. Inflação de custos é uma outra ideia. Isso surgiu lá também na década aqui no Brasil, isso foi forte no Brasil, década de 80, quando vários daqueles planos cruzados, vários daqueles outros planos, eles tinham um diagnóstico da inflação baseado em inflação de demanda. Eles falavam assim, vamos tentar reduzir a oferta de moeda. E não funcionava. Aí alguns economistas falaram, quer saber por que não funciona? Porque a inflação no Brasil não é de demanda. A inflação é dos custos. Então, o que é isso? Inflação de custos seria o seguinte, que a economia brasileira, por ser uma economia cheia de distorções, uma economia recém-desenvolvida lá na década de 60, 70, 80, os custos de produção seriam muitos grandes. Assim, por exemplo, se você vai produzir qualquer coisa, você tem uma fábrica, a eletricidade que você recebe é ruim. Ela cai várias vezes durante o dia. A água que você recebe também, ela também falta água e é suja e você tem que ter gastos para limpar ela. A estrada entre a sua fábrica e o porto, até a cidade onde você leva os produtos, é ruim, os armazéns são ruins, a mão de obra que você tem é pouco educada, você recebe eles são você precisa treinar eles e ter vários gastos e eles são poucos produtivos, a educação é muito ruim, comunicação é ruim, o sistema bancário é concentrado, a taxa de juros alta, só tem dificuldade. Você, empresário, você produtor de bens, comparado com alguém que está produzindo em outro país a mesma coisa que está produzindo, produz exatamente o mesmo bem, mas o outro tem eletricidade boa, trabalhadores produtivos, crédito fácil a juros baixos, estradas boas, tudo funcionando bem. Então, é como se você tem custos maiores do que eles. Então, você está sempre assim, olha, eu admito que os bens que eu vendo são caros. Eu estou produzindo automóveis, e automóveis no Brasil são incrivelmente caros. Mas por que são caros? Isso não é culpa minha. Mas eu enfrento esse problema com eletricidade, com mão de obra, com crédito, com transporte, com tudo mais. Então, seria isso. Esses problemas na produção é que geram o aumento de preços. Tudo é caro por causa disso. Os impostos são muito mais altos, etc.
Então, graficamente, isso pode ser visto aqui como aqui está a oferta e a demanda de bens. Enquanto que a inflação de demanda deslocava a demanda, nessa teoria, o problema é na oferta de bens. Aqui tá o equilíbrio inicial, P1 e Q1, a economia está lá em P1 e Q1, e, de repente, a eletricidade tem problemas, ou tem problemas no transporte, problemas no sistema de saúde, educação. Então, isso tem um efeito de deslocar a oferta para cima. Os meus custos aumentaram, meus impostos aumentaram, eu estou tendo que gastar mais dinheiro com treinando os trabalhadores. Então, é como se eu tenho custos adicionais que eu não tinha antes. Então, a minha curva de oferta deslocou para cima e está aqui a inflação. É esse aumento dos custos, esse aumento dos custos que gerou a inflação. E aí, tem que pensar então, nesse caso aqui, a inflação não é um problema da oferta de moedas. O problema não é que o governo está emitindo demais. Aqui é o problema da infraestrutura do país. E aí a solução seria o governo resolver esses problemas. Infraestrutura é o governo, fazer estradas melhores, fazer um sistema educacional melhor, uma reforma tributária, etc. Então, são diagnósticos diferentes, com soluções bastante diferentes. Eu já vou parar, já deu uma hora e meia, mas só para realçar, daí a gente continua na próxima aula, só para realçar aqui exemplos disso, talvez o melhor exemplo disso é isso aqui, o choque do petróleo. Lá em 73, o petróleo era barato, sempre foi barato, o mundo tinha muito petróleo, achava-se assim, o mundo inteiro, a matriz energética foi em cima do petróleo, no Brasil especialmente, todo o transporte, tudo era petróleo, e aí teve esse choque de petróleo, que é quando o cartel lá da OPEP aumentou os preços. Então, repara, energia é um dos principais custos em muitos setores e na vida das pessoas, afeta todos os bens. Então, passou de 20 rapidamente para 40 e aqui para 120, então aumentou 6 vezes. Imagina o que isso faz com os custos de alguém que está produzindo alguma coisa. Um dos seus principais insumos aumenta 6 vezes em poucos anos. Então, disse assim, desculpa, mas vou ter que vender mais caro também. O bem que eu vendo também vai ficar mais caro. E isso tem inflacionário, aí uns bens ficando mais caros, eles são insumos para outros bens, que daí os outros ficam mais caros, e etc. Isso aqui lá nos Estados Unidos, a gente passou, não sei, você deve se lembrar, uns 5 anos atrás, a crise dos caminhoneiros, tinha esse problema aí. Se ia para o posto e não tinha gasolina. Tá. Deixa eu parar aqui e tem um pouco mais nessa parte de inflação. Daí o próximo tema vai ser produtividade. Na próxima aula a gente acaba a inflação, passa para a produtividade. Deixa eu perguntar se tem perguntas, se tem questões. Alguma coisa, inflação. Falem com seus pais, falem com seus avós, peçam histórias da época inflacionária. Uma das coisas que se diz muito é que, assim, quem vive... Por que o Brasil hoje é tão cuidadoso com a inflação? Por que o Banco Central é tão vigilante? Ele tem parâmetros mais rígidos do que muitos outros países. É porque a gente foi traumatizado por um período hiperinflacionário. Países que não passaram por isso, às vezes dizem, a inflação não é tão ruim assim, às vezes pode ser uma boa solução, porque aceitar a inflação no presente resolve tantos problemas. E aí, mas uma coisa que se diz assim é que a sua geração, que nunca viveu uma inflação grande, vocês ouvem as histórias, ouvem as aulas, vocês acreditam mais ou menos, esses velhos ficam falando sobre isso, não deve ser tão ruim assim, é um exagero. E esse é um perigo, porque daí vocês são mais vulneráveis a aceitar políticas e políticos que vão fazer esse tipo de coisa. E no Brasil, assim, o perigo de voltar, um país que já teve inflação, as expectativas são assim de que, se a gente começa a reconhecer alguns padrões do passado, rapidamente todo mundo vai ficar com medo de, está voltando aí para a inflação.
Então, eu já vou me precaver, eu já vou tomar atitudes que vão fazer mais provável ainda vir a hiperinflação. E a gente não tem tanto perigo disso, mas com essa crise toda, eu vi alguns blogs de economia, Roberto Ellery, que é do Departamento de Economia, e ele tem o blog dele, e é visto como um cara que entende muito disso. Ele está sinalizando, olha, a inflação está começando a subir um pouco, mas lembra, isso é exponencial, ela não vai subir linearmente, assim, ela explode de um dia para o outro. Então, tá bom. Então, se não tem perguntas, eu vou parar aqui e a gente se encontra aqui segunda-feira. Até então, para vocês.